dezembro de 2021, o Cruzeiro oficializava a venda de 90% das suas ações para o Ronaldo Fenômeno, que comprou por R$ 400 milhões a SAF do Cruzeiro, e ali começava uma nova gestão. Apesar de ter sido oficializado o contrato e assinado 14 de abril de 2022, o Ronaldo já tinha iniciado os trabalhos no ano de 2022, no início de 2022, a partir do momento que foi oficializado em 18 de dezembro de 2021. Por isso, a gente veio aqui gravar um vídeo para vocês, um conteúdo bem bacana, como foi o último jogo do Cruzeiro antes de ser SAF, que foi contra o Náutico, um jogo que foi marcado em 25 de novembro de 2021, o último jogo do Cruzeiro antes de virar SAF. Jogo que foi marcado pela despedida do Rafael Sobis dos gramados, que ele aposentou, e um jogo que também foi marcado pela despedida do Ariel Cabral no Cruzeiro. E outra também que foi marcado, que foi o último jogo do Fábio pelo Cruzeiro também, sem nenhuma despedida, que foi bem triste. Outra coisa também, o jogo foi marcado pelo grande público que teve, a torcida encheu o Mineirão, teve mais de 60 mil pessoas no Mineirão para acompanhar aquele último jogo do Cruzeiro em 2021. Mal sabia que tudo ia mudar a partir daquele momento. O Cruzeiro era o segundo ano de Série B, o Cruzeiro passava por muitos problemas, então a gente nunca imaginava que poderia ter uma reviravolta tão grande. O jogo ficou no 0-0, um jogo bem ruim, a torcida não saiu feliz depois daquele jogo também, apesar de toda a festa, mas o que a gente quer ver mesmo, como era a escalação daquele time, daquele último jogo antes do Cruzeiro virar SAF em 2021. Aí a gente vai colocar para vocês na tela a escalação do Cruzeiro e Náutico. E a escalação do Cruzeiro era Fábio no gol, Rômulo no lateral direito, zagueiros com Léo Santos e Eduardo Brock, lateral esquerdo foi Jean Vitor, os volantes eram Adriano e Lucas Ventura, o Nonoca, e o meia era Giovani. Na frente o Wellington Nem, o eterna promessa Claudinho e Marcelo Moreno. Os suplentes, né? Era Lucas França, Norberto, Ramon, Joseph, Ariel Cabral, Marco Antônio, Flávio, Felipe Augusto, Marcinho, Rafael Sobis, Dudu, um atacante que foi comprado, né? E Vitor Roque. O Vanderlei Luxemburgo, que era o nosso treinador. Quando o Vanderlei Luxemburgo pegou 2021, a gente quase chegou a ter chances de subir, mas ficamos no quase. Mas agora a gente vai falar para vocês onde que esses jogadores estão, como que foi a carreira após a SAF, né? O que resolveu com aqueles jogadores ali. Primeiramente, infelizmente, a gente tem que falar do Fábio, né? Um dos maiores ídolos da história do clube, que foi de forma ridiculamente rescindido seu contrato, né? A torcida foi a primeira ação do Ronaldo que deixou a torcida incrédula, né? Sem esperar, nunca teve uma despedida com o Fábio, um dos maiores ídolos da história do clube, que teve rescindido seu contrato. Atuou depois somente no Fluminense, né? Desde 2022 está no Fluminense. E conquistou o Carioca de 2022 e 2023, conquistou a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Então o Fábio teve um salto na carreira, né? Depois daqueles anos desastrosos pelo Cruzeiro, depois de diversos títulos também, mas o Fábio passou aí por esses títulos grandes, né, com o Fluminense. O Rômulo, né, com a chegada da SAF, ele continuou no elenco em 2022, então atuou pelo Cruzeiro em 2022, e parou, né, de jogar em 2023 e voltou pelo Atlético, apesar de não ter jogado nenhuma partida pelo Atlético, mas ficou no elenco em 2024 e que classificou, né, o clube para a Série B do ano de 2025. Os títulos que ele conquistou pelo Cruzeiro foi a Série B de 2022. Depois ele aposentou. Outro jogador que a gente vai falar aqui é o Léo Santos. O Léo Santos teve a rescisão de contrato depois que houve a chegada da SAF e jogou por outro ano, em 2022, um clube da China, Nongbua Pichawa, em 2023, e Lampang, que é um clube da Tailândia, em 2024. Eu acredito que o Nongbua também seja da Tailândia ou China. Enfim, um jogador que teve uma carreira após o Cruzeiro em decadência, né? E não conquistou nenhum título. Então vamos para o Eduardo Brock. O Eduardo Brock continuou no Cruzeiro, foi importantíssimo para o Cruzeiro na volta, né, para a Série A. Foi um jogador que ganhou destaque, né, no ano de 2022. Então ele ficou no Cruzeiro até 2023, foi negociado com o Cerro Porteño, ficou durante 2023 e 2024 e agora vai jogar pelo Avaí em 2025. E os títulos que ele teve foi o Brasileirão da Série B pelo Cruzeiro em 2022. Outro jogador, o lateral esquerdo que foi titular naquela partida, que foi o Jean Vitor, que teve o seu contrato rescindido com o Cruzeiro
e depois foi para o Botafogo do Ribeirão Preto, e de 2022 a 2024 atua pelo clube e não conquistou nenhum título. Outro jogador que foi titular naquela partida, o Adriano Firmino, que continuou no elenco de 2022 até agosto, né, do ano de 2022, depois foi para o Santa Clara de Portugal, que atua até o momento e não conquistou nenhum título. O Nonoca, né, o Lucas Ventura, ele continuou no elenco somente no início do ano e foi negociado. Depois jogou pelo Avaí, pelo Portimonense, em 2022 até 2024, que é um clube de Portugal, e foi transferido para o Israel, um clube de Israel, nesse ano de 2024, não conquistou nenhum título. Giovani continuou no elenco até no início, né, de 2022, mas depois foi negociado, né, e jogou pelo Sport em 2022, pelo clube da Romena, Craiova, em 2022-2023, e voltou para o Avaí em 2023 e 2024, não conquistou nenhum título. O Wellington Nem teve seu contrato rescindido pelo clube, jogou pelo Arouca em 2022, um clube de Portugal, não jogou mais depois, jogou somente um jogo pelo Arouca, depois foi para o Vitória em 2023, e depois teve diversas outras passagens pela Hungria, né, com Kisvarda, e um clube agora do Vietnã, Big Duong, que ele está esse ano aí de 2024, e conquistou, né, o título com Vitória em 2023 da Série B. Outro jogador que é eterna promessa, que foi titular, é o Claudinho. Ele foi emprestado de diversos clubes depois, o Cruzeiro tinha contrato com ele, foi emprestado para o Mirassol em 2022, Chapecoense em 2022, Santander em 2023, Pouso Alegre em 2023 e Confiança em 2024, que foi campeão sergipano nesse ano de 2024. Marcelo Moreno, foi titular naquele jogo também, teve seu contrato rescindido e depois jogou pelo Cerro Porteño em 2022-2023, Independente Del Valle em 2023 e aposentou o Marcelo Moreno. Lucas França, com a chegada da SAF, o Lucas França, que era banco daquele ano, né? Ele teve seu contrato rescindido e foi para o Nacional de Portugal, que ficou desde 2022 até o momento que ele está no clube. Ariel Cabral teve seu contrato rescindido com a chegada da SAF e foi para o Racing de Montevidéu. O clube jogava a Série B do Uruguaio, foi campeão da Série B do Uruguaio e jogou em 2023 também pelo clube. Outro jogador que foi o Dudu, teve uma grande decadência esse atacante, chegou a jogar até amador em alguns anos, teve seu contrato rescindido assim que a SAF chegou e jogou pelo Barra de Santa Catarina, Ferroviário do Ceará, Asa, jogou pelo Figueirense e pelo Botafogo da Paraíba. Depois, vamos falar do Felipe Augusto, que teve seu contrato também rescindido, jogou pelo CSA, pelo Operário do Paraná e está até hoje. Vamos falar agora do Flávio Silva, era um volante, teve seu contrato também rescindido com a chegada da SAF, jogou pelo América, Mirassol em 2023 e voltou para o América em 2024 com poucos jogos. Teve uma grande decadência também. Joseph, que a gente não aguentava mais ver, e ele teve o contrato rescindido assim que a SAF chegou, jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto e estava no Operário também do Paraná. Marcinho teve passagem por diversos clubes, assim que a SAF chegou também teve o seu contrato rescindido, mas jogou pelo Novo Horizontino em 2022, Guarani em 2022, Criciúma em 2023, Sampaio Corrêa em 2023, Al Nassr, não aquele Al Nassr do Cristiano Ronaldo, mas do outro país, né? E CSA também em 2024 e foi campeão catarinense em 2023, o Marcinho. Marco Antônio, que foi revelado pelo Cruzeiro, ele continuou no elenco, né, de 2022, mas no início já foi negociado e jogou no Operário de 2022 a 2024 e agora vai jogar o Campeonato Mineiro no Betim em 2025. Norberto teve seu contrato rescindido, jogou pelo Ponte Preta em 2022 e pelo América de Natal em 2024. Rafael Sobis, né, que teve seu último jogo ali, que aposentou depois daquele jogo, então não temos nem mais o que falar sobre o Sobis, né, que honrou muito a camisa do Cruzeiro. O Ramon, zagueiro, ele teve o contrato também rescindido pelo clube, assim que a SAF chegou, jogou pelo Atlético Goianiense em 2022 e 2023, CRB em 2023 e Ceará em 2024. Ele foi campeão goiano em 2023, campeão cearense em 2024. Agora, o mais importante, o jogador único praticamente que teve um grande destaque após a saída do Cruzeiro, foi o Vitor Roque, né? O Vitor Roque estava naquele elenco, estava no banco de reserva naquele elenco de 2021. Ele continuou no Cruzeiro em 2022 e teve aquela negociação com o Atlético Paranaense polêmica. Então ele atuou pelo Cruzeiro em 2022, ele foi para o Atlético Paranaense em 2022-2023, né, jogou Barcelona, né, depois de 2024 e Real Betis em 2024.
Ele foi campeão paranaense em 2023 e uma das maiores promessas do nosso futebol brasileiro aí, dos últimos tempos, que é o Vitor Roque. Então, ao total, foram 23 jogadores relacionados para esse último jogo contra o Náutico. Desses 23 jogadores relacionados, o Cruzeiro dispensou 18 jogadores, um aposentado, que foi o Rafael Sobas, e somente 4 jogadores permaneceram no clube. Uma grande revolução com a chegada da SAF. Esses 4 jogadores, como a gente falou, foi Eduardo Brock, Rômulo, Adriano Firmino, que depois foi negociado no meio do ano, e também o Vitor Roque. O Cruzeiro foi oficializado a compra da SAF em dezembro de 2021. E a partir desse momento, o Ronaldo, a primeira contratação dele na era Ronaldo, foi do treinador Paulo Pesolano em 2022. E a primeira contratação, se tratando de jogador, foi de Vagninho. O Vagninho foi a primeira contratação da era Ronaldo do Cruzeiro. No primeiro ano da SAF, em 2022, Ronaldo e sua gestão contratou mais de 30 jogadores. Ao todo foram 32 jogadores contratados em 2022. Uma grande revolução. Aí a primeira escalação do Cruzeiro com a gestão SAF do Ronaldo foi contra o RT. O Cruzeiro venceu por 3-0 e essa foi a escalação. Denivis, o goleiro que era da base, Rômulo, Matheus Silva, Eduardo Brock, Rafael Santos, Felipe Machado, Marco Antônio, João Paulo, Giovani, Vagninho e Thiago, que era também da base. Essa foi a primeira escalação da SAF pelo Cruzeiro de Ronaldo, que finalizou 2022 sendo campeão da Série B de 2022 e voltando para a elite e voltando para o destaque do futebol brasileiro. Então é isso, a gente queria falar um pouco sobre esse elenco, um pouco das consequências que foi a SAF para o Cruzeiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal que a gente vai trazer muitos conteúdos relevantes para vocês. Comenta aí qual jogador que você gostava daquela gestão, daquele elenco de 2021, apesar que deve ter sido poucos, e qual jogador que você mais odiava também. Deixe seu like, não esqueça, e se inscreva no Resenha Celeste.